Olá, sejam todas muito bem-vindas a mais um episódio do nosso Pode Isso, doutora. Muito prazer, eu sou a doutora Carolina Cursi, ginecologista e obstetra. E no episódio de hoje trouxe para vocês finalmente a participação da querida da doutora Jaqueline Sapelli, hematologista e diretora da Cordicel, a minha querida, essa empresa que é parceira de tantas pacientes aqui e que a gente não tinha conseguido ainda unir as agendas e para a gente conseguir esclarecer de uma vez por todas quando que eu devo, quando que eu não devo, o que é, eu armazeno ou não. Meu Deus do céu, são muitas informações. Então, vamos esclarecer de uma vez por todas sobre guardar ou não as células do cordão. Muito prazer, seja muito bem-vinda. Obrigada. Finalmente consegui trazer essa boneca, essa querida amiga do Fernando, que já tem já de cara, ela já abre portas para mim. Seja muito bem-vinda e obrigada de aceitar o convite de estar aqui no meu podcast. Eu que agradeço o convite. Vamos lá, então vamos entender de uma vez por todas. O que é guardar ou não? Explica pra gente. O intuito aqui do podcast é a gente poder levar a informação de uma maneira lúdica para que a paciente que está lá, que acompanha a gente em todas as nossas temporadas, possa se decidir. Eu sei que a gente acaba lá no consultório entregando lá o panfletinho. Eu sei que a gente acaba tendo os cursos de gestantes lá no Insta da Cordicel. Mas nada como ouvir da hematologista e diretora da empresa. Explica pra gente, Jaque, por favor. Então, o que as mães sabem muito pouco, para que serve esse cordão? Isso. Né? Então, eu acho que quando você vai tomar essa decisão, o principal é você pensar na sua história familiar. Tá. Então, o que eu tenho aqui de história familiar? Tenho história de cânceres na família, tenho história de cânceres hematológicos na família. Porque quando a gente armazena, normalmente nós armazenamos 2 tipos de tecido. Tá. Nós armazenamos o sangue do cordão e o tecido do cordão, que é o cordãozinho mesmo. A gente guarda ele inteiro. O sangue do cordão é onde tem as células CD34 que a gente fala, que são células jovens. Essas células elas já são um pouquinho comprometidas com a linhagem hematopoética. Tá. Então, elas são mais usadas para transplantes, para tratamentos de doenças hematológicas. Alguns distúrbios neurológicos a gente acaba usando também, porque quando você infunde, elas sabem que elas têm que ir lá na medula óssea e reconstituir toda a sua medula óssea. Então, você volta a ter hemácias, plaquetas, leucócitos, volta a ter a defesa. Então, basicamente, a gente usa para isso. As células do tecidinho do cordão é onde a gente tem a maior fonte das células mesenquimais. Tá. A mesenquimal é o que a gente tem de mais pesquisas hoje, né? Porque é uma célula que ela tem uma propriedade imunomoduladora. Então, a gente consegue expandi-la muito facilmente e a gente usa na chamada medicina regenerativa. Né? E para isso nós temos estudos em artrite reumatoide, em autismo, Alzheimer, doenças neurológicas, esclerose múltipla. Tem mais de 300 doenças aí sendo avaliadas para o uso dessas células. Então, a principal coisa que as mães e que os papais têm que saber é isso, né? Para que eu vou usar essas células? Qual a minha aplicabilidade? Qual a minha história familiar? E aí sim tomar uma decisão. Então, eu diria que eu posso pensar que eu tenho dois tipos de células para aplicações diferentes. Exatamente, tá. Exatamente. E para quais seriam o histórico familiar que mais você indicaria para que eu guardasse? Normalmente, a gente usa mais nos casos de doenças hematológicas. Então, leucemia, aplasia de medula é o mais comum. Muita gente questiona, né? Mas a leucemia, a aplasia de medula tem um fundo genético. Eu vou usar esse cordão que tem a mesma carga genética? Não, nem sempre, né? A gente tem leucemias e leucemias, aplasias e aplasias. A gente consegue separar o que tem um cunho genético e o que não tem. E muito mais hoje, né? Porque a gente tem várias estratificações moleculares e outras coisas que a gente usa para definir o diagnóstico dessas doenças. Então, o cordão, sim, ele continua sendo uma boa fonte, né? Porque é uma célula jovem, é uma célula que não foi exposta a fatores ambientais, né? É uma célula que tem menos reatividade, é uma célula que não foi exposta a vírus, é uma célula que não envelheceu com a gente. Então, a gente continua usando muito ainda.
Tá. Outra coisa, a gente vê, assim, a gente sente, parece que esse assunto é um pouco novo, as pacientes parece que ainda quando a gente vai falar, elas se sentem ainda um pouco desconfortáveis, mas assim, explica um pouquinho pra gente, tem quanto tempo que existe isso? Há quanto tempo que esse serviço é oferecido? Por quê, né? Assim, as minhas pacientes me conhecem, sabem que a gente conversa muito um papo reto e direto, né? É assim, isso é modinha, isso é uma medicina que veio para ficar, já tem bastante artigo científico. Por que eu tô te falando isso? Porque antes da gente vir no podcast, eu tento olhar na internet como que as pacientes procuram isso na internet. E assim, elas perguntam se isso é da moda, se isso tem estudo no Google Trends. Então, é mais ou menos desse jeitinho que eu, como leiga, procuro na internet. Porque em algum momento ela passou em alguma obstetra e que essa obstetra indicou para ela. E aí ela se sentiu perdida, foi lá para casa, entrou no Google e deve ter perguntado desse jeito e o Google registra. Então, explica pra gente. É uma ciência nova? Há quanto tempo que tem? Fala um pouquinho disso pra gente, Jaque. Os bancos, na verdade, eles existem fora do país desde a década de 80, mais ou menos. Tá. Então, nos Estados Unidos é muito forte e é o país que a gente tem maior número de amostras de cordão, tanto em bancos privados quanto em bancos públicos. Tá. No Brasil, a gente tem desde 2000, né? Então a gente tem relativamente aí 24 anos. Mas temos um bom tempo, né? Tínhamos o banco público, que era regido pelo INCA. Tá. Hoje o INCA está um pouco desativado nesse cenário e ficamos com os bancos privados aqui no Brasil. Tá. Né? E, lógico, né? Temos ainda algumas amostras, temos mais de 600 amostras aqui no Brasil, só na empresa, e tem todas as outras empresas também. Tá. E hoje são quantos bancos aqui no Brasil? No Brasil, se eu não me engano, nós devemos ter mais de 10 bancos privados. Tá. Então, assim, eu tô te perguntando porque a gente sabe que a gente fala com mulheres que estão tentando no sonho da maternidade e então a gente sempre fala da questão da importância, da qualidade do laboratório que você vai fazer o seu tratamento de FIV, o seu tratamento de inseminação. Como escolher um laboratório para que eu possa guardar a questão do meu cordão, das células. Então, assim, como que eu escolho um laboratório? Como é que é importante isso? Como que eu posso... Não, vou com esse. Sempre bom ver as certificações, né? Certificações. Meninas, prestem atenção nisso. Dá uma olhada naquela sua câmera e foca para explicar isso pra gente. Então, nós seguimos as regras da Anvisa, tá, né? Então, tudo é dentro da legislação e de todos os bancos, nós somos o único banco certificado internacionalmente pela ABB. Né? Legal. Que é uma associação responsável basicamente por auditar bancos de cordão. Tá? Então, com isso, sendo certificados diretamente pela ABB, nós sofremos auditoria de tempo em tempos para avaliar todos os nossos protocolos, se estamos coletando direitinho, se estamos armazenando direitinho, se as nossas amostras estão boas, estão viáveis, se estamos fazendo viabilidade anual. Então, todos esses processos são feitos. E, lógico, é importante você ver quem é a equipe, o background da equipe, né? Tanto dos farmacêuticos, biomédicos, diretor médico, CEO, né? Entendi. Ver os projetos que foram feitos. Então, já temos alguns transplantes realizados. Temos o programa Coleta Solidária. Então, todas essas coisas são importantes para você ver a qualidade da sua amostra e ver que ela está sendo bem cuidada, né? Que ela está num lugar idôneo, um lugar sincero e transparente com você. Entendi. Então, quando eu for escolher o banco, eu tenho que ver certificações. Principalmente. Esse que é o segredo. Exato. Tá. Então, vamos supor que eu fui lá, escolhi o meu banco, peguei pela certificação. Quanto tempo que essa amostra pode ficar guardada? Então, os últimos estudos que foram feitos nos mostram que após 27 anos, as células avaliadas ainda estavam 100% viáveis. Uau! Então, hoje a gente fala 27
anos porque são os últimos estudos, mas a gente acredita que se você criopreservar, mantiver sua qualidade, tudo direitinho, isso pode estar lá por tempo indeterminado. Por tempo indeterminado. Te pergunto isso porque a maioria, né, das pessoas que acompanham vem de tentantes, né? E a gente fala que no congelamento de óvulos, a gente não tem um tempo determinado para você ficar ali guardando, né? A gente teve, inclusive, no último congresso, um nascimento de um óvulo guardado há mais de 20. Nossa! Então, é mais ou menos só para a gente ter mais ou menos essa mesma... essa mesma orientação aí. Então, a gente não teria. Mas vamos supor que eu fui lá, guardei e... eu não quero mais manter essa amostra, que infelizmente essa criança, sei lá, a família aconteceu algo grave, um acidente fatal. Essa amostra, eu posso descartá-la ou essa amostra vai ser usada para outra pessoa? Estou te fazendo essas perguntas porque são perguntas que pessoas normais fariam. Eu fui lá no parto do meu bebê, guardei, aí com 9 anos de idade... sofri um acidente e infelizmente essa criança veio a falecer. São perguntas... Claro, são dúvidas. Então, assim, eu acho que assim, e o pode isso, doutora, é de uma maneira que tirou todas as dúvidas sem mimimi. Então, assim, congelei, né? Guardei. Eu sou obrigada, a família é obrigada a manter, depois essas amostras vão para o banco, como é que é? Então, primeiro, quando você criopreserva, quem que pode usar? Quem que pode usar? Você tem pai, mãe e o filho. Então, o filho pode usar, o pai e a mãe. Então, só os parentes diretos. Né? Então, muitas vezes o pessoal pergunta, mas eu tenho um tio, nananana. Não, só os parentes diretos. Se acontecer alguma coisa, não quero mais essas células, minha criança cresceu, ou acho que não tem utilidade, ou né, no que você citou de acidentes e outras coisas, você pode sim descartar. Essa amostra ela vai ser descartada. Ela não vai para um banco público, nada, ela será descartada. Por exemplo, não, mas eu quero que a minha amostra, vamos supor, hipoteticamente seja usada para pesquisa. Aí, óbvio, né? A gente pode fazer um termo para uso de pesquisa, mas na prática a gente não tem muito isso aqui no Brasil, né? Então, o cliente quer descartar, a amostra vai ser descartada, ela não vai ficar. Acabou. Exatamente. É isso. Tá. Agora, uma outra orientação. Eu sou uma mãe mais velha, né? A gente vê muito isso. E eu aceitei óvulos doados. Ou eu aceitei embriões doados. Por que eu te pergunto isso? Porque eu sou super a favor de guardar células e armazenar tecidos. Eu acho que a Rafa, né? A Rafa que está aí e a Jennifer que me acompanha, elas sabem o tanto que eu defendo isso. Sim. Né? E a gente sente um pouco de resistência das pacientes ainda e preservar, né? E eu acho que as mulheres que passam por esse processo de aceitar óvulos doados ou aceitar embriões doados, eu acho que, assim, é condição sine qua non. Você tem que guardar. Sim. Acabou. Porque, assim, é a chance que você está dando para esse embrião e para esse bebezinho que já tem só 50% da genética, já guarda. Sim. Porque a gente não quer que use, né? A gente quer que vá para sempre, né? Fica velhinho e tal. Mas eu acho que essa seria a minha opinião mais sincera, né? Assim, de uma indicação, assim... Mesmo se você souber a genética e tudo mais, mas assim... Óvulos doados, sêmen doado ou embrião doado, tem que armazenar e ponto final. Eu não sei qual que é a sua opinião, mas... Para mim, esses casais que estão, né, nessa fila, tentando e tudo mais... E de repente, passou por um câncer de próstata, por algum tipo de câncer, vão aceitar banco de sêmen doado. Sim. Ou vão aceitar óvulos doados, ou vão aceitar embriões doados. São os primeiros que não tem nem que questionar, tem que preservar. Qual que é a sua opinião? E esse é um dos maiores motivos fora do país para o pessoal armazenar.
né? E eu brinco assim, eu trabalho muito tempo com transplante de medula, né? Então, a gente tem N doadores, então a gente costuma brincar que agora com transplante 50%, todo mundo tem doador, mas na prática as famílias estão menores, né? Então, às vezes, você não vai casar, você não vai ter um filho, seu pai e sua mãe faleceram, você não vai ter um doador. E se a gente andar no metrô em São Paulo e você olhar um para cada um, você vai ver a miscigenação da nossa população. Qual a chance de você achar um doador não aparentado num banco, mesmo que seja internacional? Então, aí é entre 30% e 70%. E aí você vem com um óvulo doado, uma criança que não sabe de onde que veio, né? Então, com certeza, é muito importante, porque é uma fonte que você vai ter lá para essa criança. Pode não ser para o pai, para a mãe, diretamente o cordão, né? No caso de doenças hematológicas, mas, por exemplo, no caso de tecido, eles podem usar também, porque o tecido ele não exige essa compatibilidade tão grande assim, né? Então, e mesmo no caso de doenças hematológicas, eles têm 50% deles, né? Então, ainda assim, o cordão ele tem uma maleabilidade de compatibilidade também. Então, é super vantajoso, com certeza. Não é? Eu acho que eu explico, né? Assim, quem acompanha minhas consultas lá, eu explico, assim, porque a gente sabe que tem a questão, né, de as mães, produção independente, Sim. né? Então você não tem a origem da questão do banco de sêmen, né? Então assim, o casal chegou lá para mim, vai partir para gametas doados, a primeira coisa que eu falo, já guarda, já pensa nisso, porque tem uma indicação assim, vai ter que guardar, não tem como você pensar em não fazer. Eu acho que isso, pra mim, eu funciono lá no consultório dessa maneira, não sei. E cada vez mais a gente vê a mulherada independente, né? Chega numa idade, você quer ter filho, né? Exato, estão congelando óvulos lá na frente, você não sabe se você vai conseguir o parceiro. E aí, se você vai querer fazer uma produção solo, né? E aí, você vai ter que fazer alguma coisa para ajudar essa criança, porque você não vai ter a parte da origem da genética desse sêmen. Exatamente. Não é? Vale a pena, com certeza. Exato. Você tem toda a razão. E outra coisa que eu queria entender dessa parte. Aí eu fui lá. O tipo de parto interfere na coleta? Então, o tipo de parto normal ou parto cesárea, interfere nessa coleta de células do cordão e do tecido do cordão? O tipo de parto não interfere, né? Ele não interfere na nossa quantidade, nada. O que a gente vê um pouquinho é, por exemplo, a questão do parto humanizado. Você tem, às vezes, um pouquinho de índice maior de contaminação da amostra pela situação de parto, né? Mas de forma alguma interfere, não é doloroso para a mãe, não é doloroso para a criança, porque depois que a criança nasceu é que você vai coletar, você vai funcionar lá o vasinho, então não vai sentir nada, e depois você pode coletar ainda da placenta que já saiu da mãe, né? Então tem toda essa situação. Então, não tem nenhuma interferência. O que a gente vê um pouquinho é em relação ao clampeamento do cordão, né? Que se você leva muito tempo para clampear o cordão, a redução do fluxo sanguíneo ali pode ter uma perda de células, mas também não é em 100% dos casos e tem um tempo aí que você consegue manter de forma normal a celularidade. Quando o bebezinho for, por exemplo, prematuro muda alguma coisa? Muda um pouco, porque normalmente o bebezinho prematuro, ele é menorzinho, a placenta é menorzinha, o cordão é menorzinho. Tá. Então, às vezes, a gente vai ter, sim, uma baixa celularidade, né? Mas, o que é legal hoje, é que a gente cada vez mais tem protocolos de expansão celular. Tá. Então, no Brasil não temos nada ainda, mas fora do Brasil temos já protocolo aprovado pelo FDA, que eles conseguem expandir as células em até 34 vezes, né? Então, mesmo que você tenha uma baixa celularidade, dependendo do número de células que você tiver, você ainda, se for usar, consegue expandir e usar normalmente. Se eu coletar aqui no Brasil, vamos supor, consegui engravidar, a doutora Carol arrasou nos tratamentos, eu consegui engravidar, fala aí, Rafa. Conseguiu, tô gravidíssima, gente. Vamos lá, todo mundo comemorando. Vocês vão estar bebendo, eu vou estar bebendo água, tá tudo bem. E aí eu consegui, fiz meu parto, coletei aqui minhas células aqui no Brasil. E aí ganhei na loteria e me mudei. Vamos lá, gente, pra qual cidade? Estados Unidos e Nova
Nova York, muito bem. Eu gosto da minha equipe, gente. A minha equipe é atualizada. Mudei para outro país e a minha coleta tá aqui. E infelizmente descobri alguma doença e preciso utilizar. Como é que é feito? Eu preciso trazer o tratamento para cá? Ou existe hoje já algum transporte dessa minha amostra para lá? Como é que é feito? Existe. E isso é responsabilidade nossa, porque você legal. é nosso cliente. Legal. Então, mesmo que a sua amostra esteja aqui, se você estiver em outro lugar e você precisar dessa amostra, a gente envia para você. A gente já teve casos, há um tempo atrás, de ter enviado uma amostra para a Duke, né, para um protocolo de pesquisa. Que legal. Que foi solicitado, enfim. Então, a gente consegue, sim, enviar a amostra. Você não precisa voltar para cá para tratar. Viu, gente? Eu vou ter que ficar lá em Nova York mesmo. Pode ficar lá, pode. Apesar de que a medicina aqui é muito boa, né? Gente, foi muito legal o papo, foi um prazer conhecê-la, Jaque. A intenção aqui com esse episódio de falar sobre armazenamento, né, de células do cordão e do tecido, é porque eu vejo, meninas, que vocês ainda têm muita resistência, né? Na atualidade, a gente fica muito preocupado, né, sobre o enxoval, fica muito preocupado, né, nessa questão de outros gastos, né? É claro que o CRM não autoriza a gente falar sobre custos e tudo mais, Sim. Mas na descrição desse vídeo eu vou deixar os contatos da Cordicell, para vocês entrarem em contato e tirar as dúvidas sobre valores e tudo mais. A Rafa tira todas as dúvidas também, ela é uma querida. Eu não gosto de falar de valor, né? Eu acho que isso é um investimento para o bebezinho. Para nós tentantes, eu acho que cada vez mais a gente engravida mais tarde. Sim. Então, eu acho que isso é um investimento no nosso bebê. A gente nunca se arrepende quando a gente fala sobre investimento, a gente fala sobre seguro, a gente faz pra gente não querer usar. Exatamente, não é assim? Foi o que uma cliente me falou. Isso é igual seguro de saúde. Exato. Eu pago pra não usar. Exatamente. Então, a Cordicell tem um sistema muito legal de tirar as dúvidas. Eles são bem acessíveis. Eu acho que isso que faz toda a diferença, você poder ter acesso a tirar todas as dúvidas. Fiquei muito feliz, eu estava muito ansiosa, né, Rafa, para poder gravar esse episódio, mas quando que a doutora Jaque vem, gente, né? Então eu fiquei muito feliz, só de você ser amiga do Fê, já é minha amiga de tabela, tá tudo bem. E eu queria que você deixasse uma mensagem ali na sua câmera para todas essas mamães que ainda têm dúvidas sobre a importância de devo ou não devo congelar. Você, como especialista no assunto, como diretora da Cordicell, que separou na sua agenda esse tempo para vir aqui e estar aqui no nosso Pode Isso, doutora. Então, deixa para elas a importância desse momento de guardar as células do cordão. Meninas, lembrem-se sempre, pensem na história familiar de vocês, pensem no que vocês querem para o futuro, pensem que as pessoas estão envelhecendo, que a medicina está evoluindo, né? E é sempre uma garantia que a gente tem. E, lógico, nós da Cordicell estamos super à disposição para tirar as dúvidas de vocês, de aplicabilidade, de tudo que vocês precisam em relação a essas células. Meninas, foi um prazer estar com vocês em mais um episódio. Jaque, espero que você tenha gostado de participar. Adorei, foi demais. Ai, gente, ela gostou. Então, quando gosta, se eu chamar de novo, volta. Então, tá bom. Foi um prazer estar com vocês em mais um episódio do nosso Pode Isso, doutora. E eu conto com a audiência de vocês em todos os nossos episódios. E até o próximo episódio do nosso Pode Isso, doutora. Muito obrigada. Obrigada. Viu?